Portal da Vivificação. Pleito ecumênico da verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Abigail. Bem-vindos mais uma vez todos vós, bem-vindos mais uma vez todos nós, bem-vindos mais uma vez todos estes muitos que aqui estão, um pouco distinto de todos nós e todos vós, apenas na aparelhagem que pode se manifestar nesta terra, mas são muitos, alguns milhares, então pelo que eu noto, dá para contar nos dedos os encarnados que estão aqui. Será que porventura o que está aqui e o que possa trazer este portal de edificação pleito ecumênico da verdade possa desinteressar tanto aquilo que todo este mundo lá fora pode interessar muito? Então saibam todos vós, todos nós, cabe-nos o reconhecimento, em primeiríssimo lugar, que nós todos, filhos da criação, em especial da natureza humana espiritual, isto quer dizer que se há os filhos da criação, da natureza humana espiritual, existem outras formas de expressão de vida e expressão dos filhos da criação em outros moldes. Mas nós somos algo intrigante. Todos nós, desde o princípio, e todos que aqui estão, que já estiveram em carne, saibam, apenas aqueles do espírito da natureza humana encarnam e desencarnam, encarnam e desencarnam. Outros filhos da criação têm outra progressão e outro modo da elucidação e da consciência e de sua própria totalidade. Então muitos destes seres aqui podem nos visitar, mas jamais sabem e saberão o que significa polaridade, todo o antagonismo que tem entre nós, constante e intermitente. Então, nós da natureza humana, e vós todos encarnados, e todos que aqui estão nesses auditórios, que já estiveram muitas vezes encarnados, e de que muito em breve muitos receberão um empuxo da encarnação. Então muitos dizem e perguntam as questões mais difíceis e que são tão simples. Como é reencarnar? Então perguntem para vós mesmos, como é reencarnar? Se estivesse na própria encarnação e encarnar, então o que seria que é desencarnar? De que tamanho é o empuxo de desencarnar e de encarnar? Então vós todos encarnados saibam, tiveram um empuxo de encarnar. Como é? Então diga para este que está aqui, que porventura chama-se Abigail. Como é encarnar? Então o que de fato é tomado de nós, que até a propriedade mais particular possível de cada um aqui, em circunstâncias totalmente distintas, reencarnar. Sim, vós, encarnados. Então aquilo que mais trazemos é aquilo que é reinante e que está ao acaso. Então, reencarnar, quando não está ao acaso,
é a peculiaridade de termos em nós mesmos a capacidade de saber que estamos num campo de vida. Este campo de vida que está aqui, neste campo de vida, existe uma multiplicidade de vidas. Imensa, arbórea, orgânica, mamíferos, não mamíferos, bípedes, quadrúpedes, insetos, uma flora imensa e uma imensidade de animais. Será que isto por acaso, como poderia ser por acaso? Que contágio temos encarnado? Então, se algo que provavelmente vai acontecer para todos esses encarnados, que até hoje, a capacidade de desencarnar só houve para alguns, muito poucos nesta terra, que passaram um dia inteiro sem nunca mais saber do que é esta terra. Alguns. Então imaginem e saibam que potencialidade tens todos vós. Então, estamos aqui para tratar aquilo que não precisa estar ao acaso. Então, ao desencarnar e chegar em outro reino, nos perguntarão, estamos curiosos, como é estar encarnado? O que viveram conosco lá? Como era a circunstância onde conviveram? Como conviviam? Como realizavam? Como se alimentavam? E o que respondereis? Como entraram naquele campo de vida? Então, estar encarnado é um modo de entrar num campo de vida, onde inteligências imensas fizeram esta propositura, esta possibilidade de adentrarmos a carne, o lugar mais próximo possível do esquecimento do espírito. Já que a carne, temos 5 sentidos, temos olhos, temos fome, temos o ímpeto da procriação, como todos os animais grandes, e somos a natureza humana e espiritual. Como é estar encarnado? É numa exigência máxima que vemos a vida nossos 5 sentidos. E os outros sentidos estão ou por vir, ou estão esquecidos, ou estão nulos, ou estão apagados. Mas há 5 sentidos. E nesses 5 sentidos, todos os encarnados obrigam-se a olhar, a sentir-se, todos. Então, o contingente desta capacidade de estar encarnado, e de pudéssemos tratar lá do que, para tratar do que seja o encarnado, e podereis dizer, nasci de uma mãe, tive um impulso quando ouvi, e depois para despertar um pouco. Eu era muito pequenininho, fui amamentado, fui cuidado, porque se não houvesse cuidado não haveria de estar. Isto é o que estará ao caso. Então este é o fundamento. Se não temos o fundamento, estamos ao acaso, estará ao acaso. É que talvez estejamos num milagre imenso e por acaso este milagre desapareceu, está ao acaso. Então podemos olhar para um daquilo que tratamos agora, que faz parte deste reino. Então podemos olhar para um herbívoro enorme e pode estar ao acaso, mas se não estiver ao acaso, convivemos convivêscos. Respiram o mesmo ar, bebem da mesma água, alimentam-se muito parecidamente. Então, o fundamento deste portal de unificação, pleito ecumênico da verdade, diz assim, trata lá, e aquilo que é o acaso, num contingente como se não fosse nada, inclusive o próprio encarnado. E a própria questão do próprio encarnado. O que é encarnar? O que é estar encarnado? Este é o fundamento. E o fundamento de todos os fundamentos. Somos filhos da criação.
Ora, somos filhos da criação. Será que podemos discutir isso, que somos filhos da criação? Quem somos de superioridade suficiente que nasce no útero da correspondente do que seja da feminilidade? E crescemos e que se não fosse, se não amamentamos, não teríamos sobrevivido. Então estivemos totalmente na vida por um período onde entendíamos ou sabíamos que precisaríamos viver, e viveram e estão aqui todos nós. O que é estar encarnado? Então, se esta questão não estiver à deriva, como se pudéssemos traduzir isto como qualquer coisa à toa neste mundo, de que tamanho é a nossa sensibilidade nisto? Sim, meus irmãos, filhos desta vida, filhos da criação, que fundamentalmente, absolutamente, no código existencial, e de que esse código existencial existe há milhares de anos, e nesses milhares de anos todos souberam, e aqueles que souberam disto nada mais estava ao acaso, que sobrepuja que somos filhos da criação, e sobrepuja que o liame disto dentro de uma tartaruga ou de nós está na capacidade de recepcionarmos e termos essa entrada do divino. Cada um tem uma matriz de uma entrada do divino. Nós, da natureza humana e espiritual, temos todas sobrepujando. É uma magnitude. Esta magnitude, e quando se torna uma magnitude, se torna o próprio milagre e a possibilidade deste, não de uma tartaruga que está em progressão. Então, mas saibam disto, o feitio de uma tartaruga é de tal totalidade e que ela nasce numa praia e retornará de um oceano gigantesco, imenso, depois de alguns anos para a mesma praia, para desovar. Quer dizer que na propriedade da tartaruga ela é o máximo. E como será o máximo da totalidade nossa? E de que tamanho que somos, se não é este mundo exterior que nos dá tudo? De que tamanho? De que tamanho é o nosso reino e da nossa potencialidade? E nisto que nos tornamos a capacidade de ser lá fora, neste universo civilizatório. E esse universo civilizatório realizou-se em pouquíssimo tempo, já que a capacidade da natureza humana é gigantesca. E a capacidade da natureza humana no tecido coletivo se faz enorme. E há algo muito intrigante. O que se opõe à natureza do ser, de que este ser desaparece e somos pessoas nesse mundo. Num derivado de pessoas tão grande que a capacidade de nossa sensibilidade de minimamente saber que estamos encarnados nesta terra e como é. Então recordem. Então, este reino, este portal de edificação, pleito ecumênico da verdade, nos empresta algo, uma retenção mínima da potência divina, que é capaz de todos os chamados externos, que são os milhares, forem, por um período muito curto, isolados. Neste período curto onde estamos isolados, para que apenas aqui não estejamos no acaso, e que tudo seja o acaso, e que estar encarnado não é o acaso. E como crescemos não é o acaso. Como entendemos dentro do acaso do que esta vida, do que significa todos nós lá fora. Então não estar ao acaso já é um milagre. Posta-nos perante a criação uma humildade imensa
já que estamos sustentados, mantidos. E sabe o que significa? Que nosso organismo é sustentado e mantido. Que a totalidade deste organismo permite que ele não se desintegre e que possa viver até 100 anos nesta terra, como raríssimos animais vivem. Significa que, se retirarmos o acaso, e tivermos uma revelação, algo que revela, o que toma daqui, da criação, daquilo que possa reconhecer constantemente que não estou acaso, em primeiríssimo lugar, que estou sendo mantido. Então é mantido o nosso ser. Então o nosso ser que é mantido, ele está numa camada profunda, este não morre. As outras camadas podem morrer, mas a profunda não morre. E esta está sendo alimentada e mantida. E vai ser alimentada e mantida na eternidade. A eternidade é um tempo humano, mas é curto. Porque está na dimensão do tempo. E podemos passar da dimensão do tempo para o atemporal. Ora, como podemos estar acaso a acaso nesta vida? Só podemos estar acaso nesta vida quando o mundo inteiro lá fora nos chama e nós atendemos. Quando todos os nossos semelhantes nos chamam e nós atendemos. Então, enquanto milhares de seres humanos como nós, da natureza espiritual, estão por acaso e nos chamam, então qual será a voz que não está por acaso que nos chama? Então existe um princípio crístico, existe um princípio búdico, existe um princípio de Krishna, existe um princípio de fundamentos, onde todos são conhecidos neste portal da edificação, porque lá em cima, no pico da pirâmide, tudo coincide, a verdade coincide, o que está por acaso não coincide. Então saibam todos vós e saibam todos nós. No decorrente externo, nós ficamos um corpo gigantesco de uma civilização imensa. E vamos e viemos, e vamos e vamos, e voltamos, e vamos e voltamos. Então saímos daqui e desencarnamos coletivos. E ficamos procurando a esmo em desespero a coletividade que sempre nos assegurou, do princípio daqueles próximos que estão próximos, porque eles se distanciam e ficamos a sós. A sós. Então, se todos os chamados possíveis estejam em todas as partes, e aí estão num vetor e num campo de vida, não ouvimos mais, e outros também não ouvem mais. Então, será que é tão acaso que vossos ancestrais não estão mais aqui? E desapareceram no empuxo do desencarne? Será que como é estar por acaso nisto? Se este por acaso, coletivamente neste grande civilizatório, simplesmente tomarmos a capacidade, a sensibilidade de que isto será para nós este empuxo. Então, vou dizer a todos vós, tudo aquilo que escraviza-nos, em primeiríssimo lugar, toma nossos nervos e corta-os. Se cortar os vossos nervos das vossas pernas, elas não existem. De vossos braços, eles também não. E cortamos a sensibilidade do milagre. Então pode existir um milagre do que for. Está por acaso. Se este por acaso
e soubermos dele, e voltar à sensibilidade da perna que não caminha, ela caminhará. Dos braços que não se movimentam, ele se movimentará. Na prerrogativa de que podemos entender que este reino é milagroso, no decorrente que não há ninguém maior do que outro, do que não esteja em passagem. Então, se algo maior de todos os maiores tira-nos a sensibilidade, achamos que lá nesse mundo, lá fora, ficamos grandes quando ficamos donos de uma parte deste mundo. Então, ficamos um corpo grande com mais aquilo que somos donos deste mundo, seja de qualquer ordem, emocional, direto, material, em qualquer circunstância. E quando isso desalojarmos disto, ficamos pobres, paupérrimos. Então, o que é estar rico? Estar rico não é estar ao acaso. Se tudo aquilo que nos chama, e sabemos que nos chama, e tentarmos em primeiríssimo lugar o Criador, primeiríssimo lugar, dia e noite, noite e dia. Esse primeiríssimo lugar significa, de todos os seres que vieram nesta terra, e um deles, dentro do tempo moderno, que separou o tempo do tempo moderno, Cristo, um deles, trouxe para nós isto: estar por acaso neste mundo, ser tomado pelo mundo, ou não estar em acaso, e saber que a correspondência que temos pelo Espírito é algo maior tesouro que todos os tesouros que nós podemos ter. Podemos, no empuxo da encarnação, e temos nisto um grande milagre. E neste grande milagre dizemos o que sustenta esse milagre, o que sustenta a capacidade da geração, da concepção, o que sustenta isso? Será que inventamos um aparelho da concepção? Sempre vamos repetir todos que vêm aqui, porque o esquecimento disto é maior do que tudo. Saiba que nós vamos chegar lá, de não estarmos por acaso. Então, todo o recado crístico foi simples e único. Em primeiríssimo lugar, o Pai. Isto trouxe dentro de uma das entradas nossas, como da natureza humana e espiritual, a fé. Então a fé é um dos maiores poderes que há e reina entre nós. Está no cognitivo da criatura para o Criador. Mover as montanhas. Então tenha fé do tamanho de uma semente de mostarda, e será o suficiente. Quer dizer que, quando tudo está por acaso, semente de mostarda não significa nada. Nem montanha e nem milagre estamos ao acaso. Estar ao acaso é que não existe uma particularidade que está ao acaso. O mundo está dentro de nós e nos traz o acaso. E ficamos no acaso deste grande mundo externo, já que ele foi feito disto. Não importa o que entra e sai desta terra, importa que ele se mantém. Pouco importa de todos nós que entra e sai, ele se mantém. Quer dizer que a propriedade do que importa para este acaso externo é insignificante ou nada. Somos intermediários deles na medida que interessa. Fora do que interessa, podemos ir embora e tem vindo outro. E está vindo outro e está indo embora. Neste recado que se chama civilização. E foi feita para isto. O maior teste que podemos ter de todos os testes. Ou somos do acaso, ou somos pertinentes ao Criador e ao reconhecimento do que como pode o milagre estar atuante? Como pode o milagre estar atuante? Numa semente? Num feto? Quem faz?
Quer dizer que temos a capacidade em nós mesmos de realizar isto. Então, filhos da criação, sabe o que queremos tratar com todos vós? Sois filhos da criação. Não sois algo que está com um problema lá fora e de que vem aqui para resolver este problema. Sois filhos da criação. Ou somos, por acaso, num mundo que está em polaridade de problema e solução, sendo que a solução sempre traz um problema e o problema traz a solução, que estão, por acaso, jamais encontraremos a grande solução. A grande solução não tem contraparte. A grande solução é divina e não tem a contraparte. Então, a Abigmael, que se expressa através deste organismo, que se expressa através de uma da camada deste organismo, e de que tem a potência suficiente de unir o ser com o ser, e trazer e se expressar isto proveniente para cada um de vós e de todos nós. Quer dizer para todos vós que a Abigmael pertence a uma ordem que se chama a Grande Fraternidade Branca, e ela é antiquíssima, quase desaparecida. E no que ela é antiquíssima e quase desaparecida, existem relatos dela, já que o montante da capacidade do que sempre foi a Grande Fraternidade Branca é esta. Então havia um receptor e o espírito se comunicava. E o espírito se comunicava com encarnados de que estava tomado pela encarnação e tinha uma voz do espírito. Isto é um milagre. Isso não está formatado na capacidade deste intermediário. Está na capacidade de seres espirituais como todos vós. E da capacidade daquilo que não existe tornar existente, para provar que existe milagre. Para provar que, em primeiríssimo lugar, há Criador. E nem no Criador podeis olhar por todas as partes, como todos os místicos, e viram Deus em tudo. Porque não há outro modo de Deus não estar em tudo. Dentro de todas as faixas vibracionais das faixas intermediários da capacidade entre o corpo humano e o espírito, em todas as camadas e faixas, onde chega-se a irradiação, que é a mais sutil de todas, elas são absolutamente reais, entram e saem em nós, entram e saem em nós, entram e saem em nós, com uma velocidade gigante. Isso interseccionado com todo o universo. Então há entre nós, interseccionado a nós, do universo, de que compõe esta Via Láctea, de que compõe este Sol e seus planetas. Tudo está em nós e está lá. Então quer dizer, que distância estamos de Marte? Poderíamos dizer, a mesma distância de Marte está entre nós. Na criação tudo é assim. Então, que distância está Deus Todo-Poderoso, sentado num trono especial? Está sentado em cada célula nossa. Na célula nossa, em cada fio de cabelo. Está sentado no empuxo encarnatório. Está sentado no empuxo daquilo que desencarna. Contudo, neste reino, onde por acaso que falamos de acaso, por todos acasos, em dúvidas, e daquilo que podemos discutir até Deus, e de que podemos discutir o quê? Faça-vos, revela-vos. Esta é a única possibilidade de ter uma dignidade perante o Criador que vos mantém. Sendo o elo principal disso a fé. A fé, para a Grande Fraternidade Branca,
é a relação da potência de Deus em si mesma e em tudo. Ela pode articular, ela pode fazer do verbo, que do verbo e do sopro de Deus nós existimos, e para nós o verbo é acaso. Então, naquilo que o verbo traz, ele é articulado para ser na potência divina, ou por um acaso, ou por algo extraordinário. Então o verbo, nós não inventamos o verbo está em todas as civilizações e está em todas as línguas que possam demonstrar comunicação entre os seres. Do mais primitivo que possamos dizer, o verbo que se institui, faça, retira, coloca, caça. Este verbo é mágico, ou é, por acaso, uma instituição nossa que entendemos que seja. Então o verbo para a grande fraternidade branca é a alavanca de Deus em potência e ação. Ou o verbo está à toa neste mundo, como se utilizássemos como fosse nada, como se fosse um guardanapo que limpamos a boca e jogamos para fora. Este é o feitio da portal da edificação. Então tudo pode ser discutível. Algo não é discutível. Somos filhos da criação. É indiscutível. Então sempre há algo discutível. Então caminha para o não discutível, porque o discutível está na nossa capacidade de pegar um guardanapo, limpar a boca e jogar para fora. Ficamos arrogantes. Então, meus irmãos que aqui estão, para finalizar o que significa a grande fraternidade branca, na antiguidade dela, significa que tudo que, ao contrário do verbo, produz o contrário do verbo. E o contrário do verbo disse que existe para baixo e para cima, e de que, quando articulamos o verbo ao acaso, podemos articular com aquilo que está embaixo. E aquilo que está embaixo, e articulamos, ele tem direito de ser articulado e movimentar-se. Então o verbo e a articulação do verbo e do que possa estar ao acaso ou à toa vai significar a proeza de reentrarmos no que significa o poder e a potência de Deus na fé, de mover montanhas, mas mover montanhas não significa nada. A maior montanha possível de movimentar é aquela que está em nós, do à toa para o ser. É a maior de todas as montanhas, porque a capacidade externa move montanhas todos os dias, tira para lá e para cá. Tira todas elas se quiser. Este é o grande milagre. Então vamos dizer para todos nós que todos que assentam e que se manifestam não está para o próximo capítulo tratar depois deste, porque este, só quando reinar, vem o próximo. De outra forma, sempre trataremos de como, numa potência mínima e insignificante, podemos sair do à toa e entrar naquilo que olhamos, como este milagre pode acontecer. Quem mantém este milagre? Mas podemos dizer assim, o que articulou o suficiente para mantermos o ódio? A discrepância, o julgamento, a ganância. E do que faz articular do verbo de que existe a possibilidade deste milagre, porque ele é real, da natureza humana, produzir até ódio e as sequelas dele. Quer dizer que as sequelas da articulação do verbo e do odiar permeia todos nós, em todas as partes.
Então não sabemos da nossa natureza real, onde permeia neste grande ódio. Passa, atravessa-nos, nos adoece, nos deixa miseráveis. Então o verbo é a articulação da capacidade da natureza humana, único para a natureza espiritual humana. O que articula o verbo por uma tartaruga, saber exatamente onde tem que retornar, está dentro de um mistério. Então podemos chamar de instinto. Mas toda a ciência chama de que há um registro do que se relaciona. Um registro. Mas o que é um registro? Será que é uma máquina da natureza humana que enfia na tartaruguinha um registro? Então será daquilo que não sabemos de nós, de tantas encarnações, que não tem um registro igual a tartaruga, que sabe retornar igualzinho e retornar para o Criador? Então quem tirou de nós este registro que tem a tartaruga? De saber exatamente onde precisa retornar. Então a natureza humana esquecida é um perigo gigantesco. Ela pode articular de todos os modos. Pode estar ao acaso articulando com tudo que está embaixo. E tudo que está embaixo consome. Se o verbo estiver invertido e ele poder conectar com o verbo que está em esquecimento, ele é consumidor. E se tivermos também no mesma condição, seremos consumidores. E neste consumidores daqui, consumidores de lá, o nosso registro de tartaruga desapareceu. Estamos perdidos. Quando tudo isso que tratamos levar lá fora para discutir, saiba, aqui tem um poder reinante. Então escolhem um poder reinante lá fora, e discutam ele e tragam para Bigmael. Aqui está, Bigmael, beijarei vossos pés, ou de cada um que possa. Então a potência de Deus é ou não é? Neste acaso e não acaso, no verbo que se articula, este portal da ficação pleito ecumênico da verdade, de que faz o ecumênico de várias ordens não ser maiores e proclamar isto é verdade, não porque a verdade se institui, e a verdade não é uma coisa que está lá fora, a verdade, ela está no nosso ser. E quando está limpo este nosso ser, a verdade é natural. Como é natural respirar. Então, não naquilo que se distingue lá fora, isto é verdade, isto é verdade. Ah, não, mas esta é verdade, agora ficou verdade. Então, o acaso pode fazer da verdade o que quiser. Mas só há uma verdade. Ela é a potência de Deus em ação. Naquilo que tratamos do acaso ou não acaso, chegamos numa liturgia onde todos aqueles que reúnem em prol do Espírito, existem passagens, existem testes nas passagens. E no interior deste portal de ficação, com todas as portas abertas, o interior dele, e de que passa? Sair de um esquecimento e passar e entrar no interior daquilo que possa estar claro. Foi instituído por todos os seres que estão aqui, pelas vozes que vêm através de um e que vêm através de outro. Então, para nós também existe um intermediário. E nesse intermediário vem uma voz. E esta voz trata para todos nós. Institui-se o portal da edificação. E assim será. E assim será.
institui-se que há ritos de passagem. Esses ritos de passagem, todos haverão de provar-nos, todos os testes nessa terra, se poderão abrir a porta principal de retorno, como a tartaruga abriu, de que pousou na praia, e que andou e depositou seus ovos. Neste rito de passagem, podemos tratar aqui, pelo acaso insignificante que tornou-se aqui, que o primeiro rito de passagem para nós, de que abre a porta principal de retorno, é a nossa presença. Então, de tudo que tratamos, de tudo que a Abigail expressou, é simplesmente do que podemos estar à toa ou estar em presença. Estar em presença existe algo. Temos a revelação de todos os chamados externos. E quando temos a revelação de que todos os chamados externos nos movem para lá, para cá, para a direita, para a esquerda, para cima, corremos para cá, corremos para baixo, ficamos em presença. Mas em presença não é uma coisa morta, porque estamos mortos de cansaço. A presença é viva. Presença. Se temos um lugar que entramos, numa montanha do Himalaia, e de que lá dentro entramos e ficamos num estado de presença e o mundo desapareceu, então diríamos para os nossos semelhantes: entrei numa caverna e o mundo desapareceu. Aí eu fiquei em presença lá dentro. Quando fiquei em presença, aquela caverna abriu uma porta, uma outra porta, num empuxo abriu outra porta. E fui caminhando neste empuxo do que abriu outra porta. No empuxo da presença do que abriu outra porta, o estado de descanso era imenso e gigantesco. O ar do descanso. E sabe do que aconteceu depois? Do que o mundo desapareceu, o mundo acabou. Eu estava em presença. E pela primeira vez, por acaso, parece que eu estava vivo. E parece que não tinha nada lá, nenhum aparato. Mas parece que um estado de riqueza aconteceu. E aquilo que nunca conheci na Terra aconteceu lá. Eu estava num estado de descanso. Como se tivesse levantado agora, de uma totalidade enorme. Estou pronto, estou vivo. Nada me toma. Neste segundo, nós estamos neste segundo rito de passagem, o que vem imediatamente como um empuxo. A gratidão. Como poderíamos estar em presença, estar num descanso vivo e não ficarmos gratos? Então a qualidade da gratidão fica iminente. Estamos vivos, nós estamos em descanso e tem uma gratidão. Como no mundo haveria esta gratidão em todo este mundo que eu estive? Será que eu fiquei grato um dia porque eu arrumei um emprego desta forma? No empuxo desta gratidão, nestes impulsos e nesta porta, estamos retornando ao elo principal que temos com o Criador. Entramos em oração. Então podemos dizer que oração e fé se autossignificam, porque só no interior da potência da fé e do que articula a fé, e do que se articula na oração, oração é verbo, e do que se articula nela, estamos de volta para casa como a tartaruga. Então emprestamos uma estadia, fechamos a caverna de fora um pouco e parece que para o mundo um pouquinho só. Porque quando o mundo é residente e nós pactuamos com ele dia e noite,
Cada aperto de mão vai ser um chamado, cada aperto de mão vai ser um chamado, cada aperto de mão vai ser um chamado. E multiplica-se todos os chamados, a presença desaparece. Aí se perguntaram, o que é presença? Presença? Que bobagem é essa? No contingente de que estamos em oração, existe uma totalidade em nós. A fé só é potente na totalidade da natureza humana, é uma chave secreta, porque ele é poder. E se dentro deste poder abraçamos e pegamos muitas mãos neste poder, podemos articular aquilo que é de pior no caminho da natureza humana. E é de livre para nós. Façamos. Então, para não correr risco de apertarmos as mãos num contingente deste tamanho, onde a purificação não aconteceu ainda, fecha-se tudo, a presença desaparece, a porta desaparece, a caverna desaparece, e os sons do mundo acontecem. Estamos no mundo outra vez. Então vem uma pergunta, pior pergunta de todas as espécies: o que fazer? O que fazer? Vem a pergunta do mundo. Jamais terá resposta. A resposta está em algo muito particular e crístico. Revela-vos. Se toma vossos pés, saiba. Se toma vossas mãos, saiba. Se algo toma a vossa sensibilidade, saiba. Se estamos à toa e o milagre não existe, saiba. O que tomou meus nervos? E este saber tem algo novo, de que podemos emprestar para vós. De onde entramos em oração. Quando entramos em oração, foi feito e propício aqui para seres da natureza humana e espiritual desencarnados, não visíveis na encarnação, aqui estarem, mas para cada um de vós, totalmente distinto, estão por vós mesmo desesperados, porque sabem que daqui a pouco estarão de tal modo para lá e para cá que não conseguiriam nem transmitir, nem entregar o que precisam entregar. E o que querem entregar é algo que em desespero, na qualidade de desencarnação, tiveram a revelação do que tratamos aqui agora. Então seria o maior presente que pudessem entregar, um papelzinho bem simples, mais simples de todos os simples: revela-vos. Mas ali estão sementes que podem ser plantadas em nós, e de que as células podem se alimentar, as células orgânicas, as células intermediárias da orgânica, as células do quinto corpo, do quarto, quinto, sexto, e assim por diante. Então recepcione. Então que desespero teriam todos vós se estivessem desencarnados. E o encarnado que está aqui é daquilo que faz parte de uma amálgama da criação e de que vão crescer juntos, vão caminhar juntos. Estão aguardando. Que desespero teriam que não conseguir entregar. Então prontifiquem-se. Mas se há algo em vós que retira rápido isto, como se tomado ainda por algo tão absoluto dentro do esquecimento, este em desespero vai guardar outra vez para conseguir entregar. E muitas vezes, sabe o que queremos? Este grande mundo como está? Exatamente. E naquilo que articulamos no verbo, ou apertamos a mão, está num consignado, onde é o que queremos mesmo.
Sabe o que é o querer de uma tartaruga que tem um registro de ir para aquela praia e desovar? Andar milhares de quilômetros em testes abismais. Este é o vosso teste, é o teste de Abigail, é o teste de todos nós. Ou somos tragados, ou provamos ser o suficiente, estar o suficiente no Espírito, e Ele dirá, uma voz dirá: cuidado com todos os chamados do mundo, e com todos eles, o que é dividir o hábito dele, estar neste consignado, seja estiver o mais próximo de vós, o menos próximo, seja onde estiver. Então o chamado Cristo, que é o maior de todos, vem através de mim. Então estaremos revelados de nosso consignado dentro da travessia. E ficamos revelados. É apenas esta a intenção deste portal da ficação. Demonstrar o acaso, ou por nada, ou por tudo. E quando na nossa totalidade a fé esplendidamente acontece, um milagre acontece. E aí olhamos para todos os lados e só há milagre. Mas precisa ter a potência de Deus exacerbada a última, que junta todas as partes de nós totalmente. Num empuxo maior de todos os empuxos. A consagração. Então a consagração é o feitio de que transcende tudo. Ele transcende tudo que a capacidade humana espiritual possa. Transcende. É como levantar a taça divina e um milagre acontece desconectado de tudo que é possível. Aí é a consagração. A consagração tem um feitio de um brilho. De algo de um brilho que faz um som em volta de nós. O que importa para todos nós, saibam, se não estiver em presença lá fora, nós realizamos a obra peculiar da nossa capacidade humana, do que articulamos o verbo. E permitimos todos os chamados possíveis. E a porta principal fecha, e a caverna fecha. E o grande mundo se apresenta. Então tratamos de algo desse portal da ficação, no interior dele. Que tratamos do quinto elemento. É quinto elemento porque é tanto um elemento como todos os elementos fundamentais da vida que conheceis. Ele está numa velocidade outra. E chamamos de paz viva e ativa, porque é ativa e é paz, porque não é inflamada em nada do que é contraditório, é única. Não tem uma parte contraditória, é absoluta. E é um elemento. Este elemento está por nós. Então este elemento, em consagração e retiro, está por nós. É o elemento que o Espírito produz tudo. No consignado conjunto dos outros elementos, toda a construção e a obra que precisam, desde os alimentos, desde a sua roupa, desde o seu transporte. Este quinto elemento permeia tudo. Apenas que quando sai do quinto elemento e vai para o quarto elemento, de que este reino que habiteis lá fora, ele está de tal forma
uma garoa mais fina que possa existir, uma névoa mais fina, que é impalpável por todo instrumento que possa ter nesta terra. E distingue-se totalmente do prana. O quinto elemento é o quinto elemento. O prana é o prana. O prana é um alimento universal. Que estivéssemos prontos para receber, nós nos alimentamos. E que alimenta tudo também. Então, nesta consagração, encerramos para o próximo rito de passagem, que é devidamente aquele que poderá estar à frente, num desígnio de uma voz superior, sim e não. Já que toda que possam receber, já receberam aí e receberiam aqui. Isto é recente no portal da edificação, mas é de fato. Salve a todos vós. E que lentamente percorram este caminho desta caverna lá para fora.